namorando? Já noivou e ainda não conversou sobre essas 5 coisas? É muito importante. E olha que a gente não conversou sobre nenhuma delas. Realmente. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal 2 em 1 com Cristo. Nesse vídeo a gente vai pontuar 5 coisas que a gente acha assim, muito importante para vocês conversarem antes de se casar. Primeiro ponto são projetos e sonhos. Vocês já pararam para pensar o quão é importante vocês conversarem sobre isso? E a gente não conversou sobre isso. Quer fazer uma faculdade ou vai finalizar? Então o homem ou a mulher quer tirar uma carteira de motorista, tem um projeto, né, enfim, e um projeto individual da pessoa e que talvez o outro não saiba. Conversar mesmo a respeito de projetos futuros que a pessoa tem. Isso é muito importante, gente, porque você pode se frustrar, sabe? Às vezes você não sabe o projeto do outro e aí ele, por você não ter falado, ele vai iniciar, vai assumir um compromisso até mesmo financeiro. Enfim, quando você vê, não há condições de você fazer o seu, sabe? Então, por mais que a gente se case, a gente se torne uma só carne, e sim, somos uma só carne, nós somos seres individuais, então a gente tem também expectativas diferentes sobre a vida, a gente quer conquistar coisas diferentes. Às vezes vai acontecer dos dois, eu também estava nesse projeto. Viagens, a gente vai falar aqui sobre lazer também, enfim, várias coisas. Então tudo isso tem que ser, colocado ali na ponta da caneta mesmo, tem que ser conversado, isso é muito importante, porque senão depois só, às vezes um vai realizar o sonho e o outro vai sempre ficar deixado de lado, até por uma questão de tempo, condição financeira, por vários motivos, né, amor? Sim. Isso pode bloquear, isso pode te frustrar. Se você colocar no papel, vocês vão conseguir visualizar o momento ideal para que seja feito. E assim vai satisfazer os dois lados, mas sempre, gente, a gente tem que pensar que é em prol dos dois. Porque depois que a gente casa também, a gente não pode ter pensamentos assim, isso aqui vai beneficiar somente a mim, eu quero fazer para mim, para minha realização. Segundo ponto que vocês precisam muito conversar antes de se casar, divisão de tarefas. Esse foi o ponto que pegou muito pra gente. A ponto assim de ocasionar tantos problemas, da gente ficar sem conversar e até da gente não querer continuar casados. Então esse é um ponto assim que tem que ser falado. A divisão de tarefas ela é muito importante. Vou te dar um exemplo. Às vezes você não tem muita habilidade na cozinha, né? A esposa, que geralmente é mulher, né? Ela tem mais essa habilidade de cozinhar, de organizar a casa, de fazer a limpeza, mas nada impede também do marido fazer. Então é conversar, porque às vezes você não tem habilidade nenhuma na cozinha, ou você não gosta, uma coisa que você não gosta de fazer, mas você gosta de organizar, você já gosta de fazer outras partes, outras demandas dentro da casa, coisas que a gente não fez. Então foi muito impactante. Como a gente comentou com vocês no vídeo anterior, eu não casei com a intenção de que eu ia ter que fazer tudo, cuidar de uma casa sozinha, de organizar, de limpar, de cozinhar, enquanto ele ficava só no momento de descanso dele, entendeu? Aquilo ali, pra mim, foi muito impactante. Eu ficava com muita raiva, inclusive raiva dele. Isso não é legal que a gente tenha esse sentimento. E eu nem sequer falava dessa raiva. E a raiva era descontada de outras formas. Então, gente, isso é falta de sabedoria, isso é falta de sentar e conversar, falta de maturidade. Precisa ser conversado e alinhado para que vocês não fiquem sobrecarregados. Uma parte, né, não fique mais sobrecarregada que a outra. Essa foi uma grande falha que a gente teve, né? Com certeza. Até mesmo dessa mentalidade que eu tinha, né? De achar que só de eu sair, trabalhar e conquistar o salário lá fora já era o suficiente. Eu não deixo faltar nada de em casa. Ela também trabalhava. Ela também trabalhava fora e somava junto comigo. Poxa, por que não eu não poder ajudar? Sujei uma vasilha, por que eu não poderia lavar lá? Ou no final de semana lavar um banheiro, uma coisa do tipo, né? Para ajudar na organização da casa. Afinal, a casa que vocês vão morar é dos dois, independente se ela foi cedida, se ela é alugada, se ela é uma casa grande ou pequena, se é um barraco, enfim, não interessa. É a casa que vocês estão construindo junto, a família que vocês estão construindo. Então, sim, os dois vão sujar, os dois vão ter que limpar. Isso é uma coisa que a gente não conversou e foi desgastando muito o nosso casamento. Ponto 3, gente, é falar sobre ter filhos. A gente também não conversou sobre isso. Nem como diz na palavra, né, lá em Gênesis, que o Senhor fala que o homem deixará o seu pai e sua mãe, unirá sua mulher e os dois tornarão uma só carne. E o Senhor também nos dá um mandamento de multiplicar e encher a terra, né? Os filhos na vida do casal é como flechas da mão do arqueiro, né? Que Deus possa abençoar a vida de vocês nesse momento do casamento, né? Em relação a filhos, né? Se por algum motivo de força maior, ambas as partes ou um dos dois
não queira que isso seja conversado, que seja alinhado. Eu nem sei se você se recorda dessa conversa. Aí o George falou comigo assim, por mim, com uns 2 anos de casada, a gente já pode ter filho. E ali naquele momento eu me assustei, que eu falei assim, não, a gente já tá, acho que era 1 ano e meio casados. Eu falei, nossa, ele quer com 2 anos. A gente encerrou a conversa ali, a gente não levou adiante. Eu fiquei pensando naquilo, sabe, assim, nossa, é assim que ele pensa? Então, olha o quão importante é, a gente não teve essa conversa, sabe? Quarta conversa que vocês necessitam ter é sobre finanças. Sim. A gente também não conversou sobre isso, mas essa parte nós já éramos maduros o suficiente para organizar as nossas contas. Então, eu sempre trabalhei fora, George também, então quando a gente se casou, a gente já trabalhava fora, a gente já tinha algumas contas, alguns compromissos que a gente já assumia e a gente pagava. Então, assim, esse problema assim de não quitar as contas, não andar em dia, a gente não teve, né? Então, vamos dizer que a gente tem um pontinho positivo aí até agora, né? Eu sempre gastava tudo que eu ganhava, é isso. Então, assim, essa parte de tirar uma parte para fazer uma reserva financeira, para guardar para alguma emergência, ou até mesmo para investimento, que hoje a gente tem outro pensamento. Isso, inclusive, é um vídeo que precisa somente de um vídeo para isso, que é de Finanças, né? extrema importância. E aí, eu vou deixar a voz com o George, né? Quando a gente fizer esse vídeo, ele vai falar mais sobre finanças, que ele me fez muito mudar minha mente, minha cabeça sobre isso, porque pensa uma pessoa extremamente consumista que eu era. Hoje eu mudei muito a minha cabeça. Assim, quando a gente casou, passou um tempo, eu já melhorei nessa parte, sabe? Mas a gente quer falar também de você sentar e alinhar, por exemplo, água de luz, aluguel, a parcela do carro, seguro, enfim, quem vai pagar o quê? Quem vai ficar por conta de qual conta? Imagina, por exemplo, se vocês não sentam para conversar quem vai pagar a luz. Aí eu fico achando que ele vai pagar, ele acha que eu vou pagar, quando vê, cortou a luz. Sobre objetivos, né, de compras. Às vezes ele tá querendo comprar uma coisa e eu quero comprar outra. Quando casa é um salário só, junta os dois ali para pagar as contas. Aí ela compra a lavadora e eu compro um exemplo, né? No caso do homem, eu compro uma TV. Aí vai juntar as duas dívidas, os dois não conseguem pagar. Aí é onde começa, né? Os impasses, o aperto financeiro, aí tem o imprevisto, né? Porque Sim. Ninguém tá livre, gente. Então, assim, por exemplo, se você tem um carro, o carro quebra. Às vezes não tem nem o dinheiro para poder consertar o carro. Ou qualquer coisa, uma doença, enfim, tá doente, eu falo até uma gripe. Uma gripe, não tem realmente, nem o qualquer dinheiro coisa. para poder comprar O chuveiro queimou, não tenho dinheiro para comprar o chuveiro. Nossa, e como acontece imprevisto dentro de casa? E como acontece assim? E o imprevisto, o nome já fala, você não está esperando, é imprevisível. Então é importante também você separar uma quantia de reserva financeira, né? Que hoje eu falo que eu penso de uma forma diferente, porque ele alinhou meu pensamento em relação a isso. Então, se você tem uma habilidade a mais, questão de finanças, seja mulher, seja um homem, sentar e conversar. Olha, eu não consigo administrar bem o dinheiro, não. É onde entra o outro. Então, é por isso, gente, que é os dois, uma só carne. Então, é onde falta em um, o outro vai ter para poder acrescentar. Então, tem uma coisa que ela era muito gastadeira. Pegava o salário dela no dia 30, aí ela ia pro centro da cidade. Ela colocava o dinheiro da passagem de volta num bolso e o restante do dinheiro no outro. Enquanto ela não gastava todo o dinheiro que ela tinha ganhado no dia, ela não... Gente, eu tinha um prazer de gastar. Então, assim, essa questão do consumismo é muito séria, sabe? É muito séria. A gente fala rindo assim, mas eu não conseguia me controlar. Então, se você tem esse problema, é bom que você, sei lá, converse, que você fale, que você exponha, porque depois não tem jeito, a conta vai chegar, entendeu? E aí os dois vão ter que alinhar e o outro às vezes vai ter que arcar com as dívidas que você fez. Então a gente sentou e conversou, porque a gente foi construir a nossa casa e ali o George sentou e falou comigo, olha, a gente vai casar, né? É isso que a gente quer. Então assim, sozinho eu não consigo. Foi essas palavras que ele usou. Então eu vou precisar da sua ajuda e pra isso você tem que gastar menos. Quando ele falou aquilo ali pra mim, gente, foi assim... Como assim? Eu nem gasto. Porque a gente não se vê nesse perfil. A gente não se vê. Depois que a gente vai entender, né? E aí eu falei, não, realmente, eu tenho que ajudar. Não posso deixar tudo na mão dele. Dinheiro de férias, todo valor que tinha, ele investia na construção. E eu não investi em nada. Eu só tava ali vivendo a vida, entendeu? Pagando minhas contas, comprando minhas coisas, sendo feliz. Então que você tenha também esse entendimento. E com muito carinho que o seu marido te fale isso. Ou o contrário, que às vezes tem homem também que é gastador, né? Acorda, mulher! Tem
tem homem também que gasta gastador, muito. A gente tá sim. falando de mulher, mas assim, então o que Tô você falando do nosso também caso, faz. né? A gente tá falando do nosso caso, mas pode ser que aí com você seja diferente. O marido é que gasta muito, quer comprar, quer turbinar o carro, quer fazer um monte de coisa. E aí você que é a mais controlada. Quinta e última conversa, nós deixamos por último, não quer dizer que ela é menos importante, mas é o que geralmente a gente sempre deixa, que é sobre o lazer. Isso também é muito importante. A gente não chegou a conversar sobre isso, mas a gente não teve muito impasse nessa questão, porque a gente sempre foi muito caseiro, mais na nossa, então isso acho que não foi um impacto pra gente. Mas imagina se você é um casal assim, desde a época do namoro e noivado, já tá acostumado a sair, vai pra uma cachoeira, viaja, ou faz um passeio, sei lá, alguma diversão, jantar, um lanche, gosta de sair de casa. E vocês não conversam sobre isso, porque, gente, o lazer, ele não é só você pegar e sair, não. Tem um custo. Tem um custo financeiro, né? Tem um custo financeiro. Então, assim, será que é o momento? E também saber respeitar o momento. Já a gente passou por fases, assim, a gente não saía, mas a gente tinha o nosso momento de lazer em casa, filme, a gente gosta, né, de assistir, um lanche para pedir em casa. E isso aqui a gente foi mantendo. Só que teve fases da nossa vida que a gente passou por problemas financeiros, aonde a gente não tinha nem para comprar o lanche, né, amor? Então a gente foi se adequando, tipo, olha, agora não dá, a gente vai ficar uma pausa. Aquele cachorro quente lá que a gente tá acostumado a comprar, não vai comprar mais. Aquele hambúrguer que a gente pedia, aquela pizza, e a gente ficava às vezes meses ali, né? A gente aprender a respeitar também. Isso tudo tem que ser conversado, gente, porque quando tudo tá bom, tudo tá bonitinho, a despensa tá cheia, o lanchinho do final de semana tá garantido, os passeios também tá garantido, todo mundo tá feliz. Mas e quando isso não tem? E quando não há essa possibilidade, né? Isso tem que ser conversado também, tá? Às vezes parece bobo, mas quando a gente passa ali que a gente vê. Alinhando as finanças com essa parte de lazer, dá tudo certo, né? A pessoa pode ali se programar, vamos fazer uma viagem no mês X. Daqui até lá eu tenho que juntar esse determinado valor. Se privar de algumas coisas, muitas vezes, para vocês conseguirem conquistar outras. Então, o casamento também é você privar, é você ceder. Eu não quero fazer essa viagem, mas ele quer muito. Então, uma coisa é sentar e conversar. Vai ser bom para nós dois? Vai. Então, isso também tem que ser conversado, né? Que às vezes a gente, eu tô querendo fazer outra coisa. E ele quer viajar, ou vice-versa. Tudo tem que ser conversado. Então, a gente vai finalizar esse vídeo por aqui, que já ficou bem longo, mas através de um pouquinho do que aconteceu com a gente, acho que deu para vocês verem o quão importantes são essas 5 conversas. E tem muito mais outras coisas, né, pra gente conversar assim, mas eu acho que esses 5 pontos, assim, são essenciais, né, amor? Exato. Para o relacionamento, para o casamento, para que inicie de uma forma correta e adequada, né? Para evitar os confrontos, porque vai ter uma coisinha ou outra que vai desagradar, não tem como, são duas pessoas que pensam diferente, que vocês estão ali se encontrando, estão ainda entendendo um do outro, conversando, mas que essas coisas aqui que são muito importantes, que você não deixe de lado. Então hoje a gente compartilha isso aqui com vocês, porque a gente sabe o quão é importante e o quanto isso pode impactar. A gente se vê aqui no próximo vídeo. Deixa lá aqui pra gente saber se vocês estão gostando, né? O nosso termômetro para saber se vocês gostam aqui dos vídeos, dos conteúdos. O nosso canal é um canal novo, né? Tem pouco tempo que a gente tem postado os vídeos, então a gente só vai saber através do seu comentário, do seu like, que é muito importante pra gente. E até o próximo vídeo.